Hi guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou levar vocês para conhecer o Tamar aqui de Fernando de Noronha. Vem! Segunda vez visitando esse paraíso e o Tamar daqui é muito legal porque ele tem vários projetos assim de conscientização. É o único Tamar visitável que não tem aquário para a gente poder ver, né, as tartarugas enclausuradas, né, que são na verdade para preservação, para cuidado daquelas que não podem voltar para o mar. Mas aqui não tem porque a ilha é tão preservada, graças a Deus, e alta mar, que não precisa ter, não tem muitos casos de tartarugas que chegam aqui machucadas, que precisam de algum cuidado, enfim. Então aqui eles fazem mais um projeto de conscientização, fazem também quando eles vão fazer captura de tartaruga para poder fazer pesquisa científica e tudo mais, eles fazem na praia, isso é aberto ao público. Então é muito legal porque a gente tem a oportunidade de ver de pertinho como é a captura, como eles tratam as tartarugas, pesando, enfim, ainda vou mostrar para vocês que a gente vai fazer, eles vão fazer essa captura científica e a gente vai filmar para poder mostrar para vocês. Então assim, é muito legal o projeto, tem várias palestras aqui, então o tempo de vocês na ilha, programe um pouquinho para vir ao Tamar para conhecer, porque é muito legal. Se eu não me engano, eu vou deixar algumas informações aqui na legenda sobre as palestras, mas se eu não me engano tem palestra todos os dias. Nos finais de semana costuma ter coisas para crianças interativos, porque o que eles falam aqui é muito legal de se conhecer, principalmente para você conscientizar as crianças, porque é a geração que está vindo que precisa entender o quão importante a tartaruga é pro ecossistema. Então, assim, é legal pra caramba os projetos que eles fazem com as crianças. E aí, tem um cronograma de palestras que eles dão aqui. Da última vez que viemos, a gente assistiu uma palestra sobre as aves. Eu filmei a palestra, não havia feito vídeo pra cá, então eu vou colocar aqui um pouquinho pra vocês, porque eu achei interessantíssima a palestra sobre as aves, porque conta por que as aves são importantes, o porquê Noronha é tão rica em vida marinha, porque como a água daqui é muito cristalina, ela é pobre em nutrientes, né? Quanto mais limpa a água, mais pobre em nutrientes. Porém, as aves que influenciam muito em ter tanta vida marinha aqui. Então eu vou colocar um pouquinho da palestra dessa que a gente viu. E a gente acabou de vir aqui para poder assistir uma outra palestra sobre lendas aqui de Noronha, que vai ser um nativo que vai dar. Então é muito legal. Confira aqui na legenda e vou deixar o site do Tamar também para vocês darem uma olhadinha. Confira sempre, tá aqui na ilha, procura ver o que tem na semana, se tem projeto de dia na praia ou se a palestra que é à noite interessa e vem participar. Tem a lojinha aqui também para quem gosta de comprar. Uma coisa que é interessante é que os produtos do Tamar são feitos por pessoas que eram normalmente pescadores, que tinham captura de tartaruga, que viviam de alguma forma da comercialização, seja do casco, ou seja da gordura da tartaruga, e eles foram conscientizados de que não podiam, e aí digamos que fizeram uma troca, sabe? De eles fornecerem o trabalho, o Tamar vender o trabalho deles, para eles não precisarem mais sobreviver da captura de tartarugas. Então é bem legal também dar uma visitada nas lojinhas. Aqui não cobra entrada, como nos outros Tamar que a gente vê por aí. A gente tem que pagar uma taxa para visitação, mas é justamente por conta dos aquários que tem, né? Que eles precisam ali fazer a manutenção dos aquários, alimentação, tem todo um trabalho ali. E como aqui não tem, aqui o trabalho, as pessoas que fazem o trabalho aqui, a maioria é voluntários, entendeu? São voluntariados do ICMBio que ficam aqui
para poder dar as palestras, ajudar. São biólogos que estão estudando, estão aqui para adquirir experiência. Então, assim, é muito interessante o trabalho. Então, assim, eu sou apaixonada pelo Tamar. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu falei que vou fazer vídeo de todos, já tenho aqui alguns, mas é muito legal, é muito interessante. E uma coisa que a gente chegou aqui e foi conversar com a menina que trabalha, eu não pude filmar, porque ela meio que estava dando uma entrevista pra gente contando. E eu disse isso pra vocês no último Tamar que eu postei, que foi da Praia do Forte, que sentem com as pessoas que trabalham aqui, perguntem muito. Porque, cara, é um aprendizado louco. A gente sentou pra conversar com ela ali 10 minutos e eu falei com o William assim, amor, a gente aprendeu coisa aqui. E é a segunda vez que eu venho. A gente aprendeu coisa aqui que a gente não aprendeu nos outros Tamar e a gente já conhece quase todos. Então, assim, é muito legal. Cada Tamar que a gente vai, a gente aprende uma coisa nova. Não porque tem muita coisa, não só porque tem muita coisa para aprender, mas porque a vivência da pessoa que tá ali conversando com você é outra. Então, a informação que ela tem para te dar também. Então, vivam essa experiência que vale muito a pena. Eu amo. Consciência. Respeitar, reduzir, reutilizar, reciclar. E aí tem algumas esculturas aqui de animais, ó. E aí não vou mostrar tudo, mas tem a explicação de cada um e tal. E são tamanhos reais. A gente viu uma raia dessa, só que era menorzinha. Na primeira vez que a gente veio aqui, mergulhando no porto. Aqui conta um pouco sobre a presença do Tamar no Brasil. São muitos postos, mas nem todos para visitação, né? Alguns são mais postos de pesquisa e tudo mais. Principalmente japonês, né? Principalmente. Aqui tem um exemplo de um ninho, olha que legal. Como que é feito, como que a natureza é perfeita, ela consegue cavar essa parte aqui embaixo, ó, mais larga do que a de cima para colocar os ovos embaixo. E aí tem algumas anomalias aqui. Esse osso aqui, ó, é o que eles fazem para poder, é o que eles da barbatana dela, e é por esse osso que consegue saber qual que é a idade da tartaruga. Mais uma na vida do site. Eu considero todos. É a pessoa. Ó, aqui são alguns crânios delas, explicam, né? E pra cá são os cascos. Isso são reais. Isso. Não, ele vai. Enorme. Aqui, ó, tem algumas coisas que explicam coisas que podem prejudicar a reprodução, né, a vida, que aqui luz artificial, elas podem sair para a rua, carros passando na praia, os pneus podem dificultar, né, a chegada delas no mar. E aqui, essas esculturas aqui são tamanhos reais. Essa tartaruga de couro que tá aqui, não dá para vocês terem noção, mas ela tem tranquilamente 2 metros. Tranquilamente. E é um tamanho real das que estão aqui. Já mais maduras, né? Então, a primeira aqui da nossa lista é o rabo de junco de bico amarelo. Essa ave tem esse rabão aqui, né? Esse caldo grande, rabo de junco. E ela é a ave símbolo do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Então vocês vão ver ela na logo do parque, porque ela é símbolo. O maior sítio de nidificação dela no país é aqui em Fernando de Noronha. Ela também tem poucos indivíduos lá em Hebrómeros. E uma característica bem marcante dela é esse V aqui no dorso, nas costas, além do bico amarelado. E aí a gente tem 2 rabos de junco. O segundo é o de bico vermelho, ele é raro e ela só tem em torno não tem mais de 15 indivíduos aqui, né, reproduzindo. Então são pouquíssimos mesmo. E aí, ó, aqui o bizuzinho da diferença, um tem o bico amarelo, rabo de junco de bico amarelo, no continente alguns chamam
rabo de palha de bico amarelo. E o rabo de junco de bico vermelho, além do bico vermelho, né, da cor dos bicos, é esse V nas costas. Muito legal você observar aves lá no Sancho, porque você está numa falésia, você está, né, em cima e as aves passam embaixo, então você vê a posição dorsal dela. Então é bem visível isso do rabo de junco ali nos mirantes do Sancho, então vale a pena ir lá e ver os passarinhos que tem. E aí a gente tem um grupo, que esse grupo é um grupo sinistrão, porque eles são excelentes pescadores, caçadores, mergulhadores, eles se garantem no que fazem. E eu arrisco dizer que é uma das espécies marinhas mais adaptadas para esse ambiente específico que a gente tem, que são os atobás. Aqui em Noronha são chamados de mumbeiro, e a gente tenta preservar a linguagem local, né? Mas no continente são chamados de atobás, e aqui é mumbeiro. São 6 espécies no mundo, 3 ocorrem no Brasil, e as 3 ocorrem juntas em Fernando de Noronha. Essas aves, elas são tão adaptadas para o mergulho, né? Elas conseguem pescar de 30 metros de altura e elas são muito abaixo de profundidade. Então elas têm um bico aerodinâmico e elas não têm narina externa. A narina dela é interna, que é justamente para aguentar essa pressão do impacto. Aí esse aqui, que é o camarada que vocês vão mais ver e vão se divertir, que é o mumbeiro marrom, o atobá marrom, é o que a gente mais vê e é o que é menos abundante, que menos tem na ilha dos atobás. E é o que a gente mais vê por conta do hábito dele de pescar na costa, de pescar perto da gente. Ele adora sardinha, né? Eles têm nichos diferentes, né? Cada um se dividiu aí para ninguém competir com ninguém. Então eles ficaram bem na costa e é o que a gente vê dando os mergulhos, né? Na nossa visão, assim. E eles treinam, e eles pegam um tubinho de água, assim, de onda, são surfistas, e fica treinando na areia. Eles são muito malandros, divertidos, e assim, sensacional. E aí a gente tem as aves limícolas migratórias, né? Essas que a gente falou são aves que a gente encontra todo ano aqui, que se reproduzem aqui, que estão sempre aqui. Mas a maior parte dos registros de espécies são espécies que usam Fernando de Noronha para alimentação, para repouso, né, para descanso. E espécies que estão viajando o mundo. Então a gente tem espécies lá da América do Norte, do Ártico, que começa o inverno boreal e começa a migrar, né, na América do Sul. E para a gente finalizar, a gente tem espécies terrestres. São pouquíssimas espécies, mas a gente tem espécies terrestres, o que é uma coisa muito rara numa ilha oceânica, né? A gente tem aves de hábito terrestre. Então a gente tem uma que só tem aqui em nenhum outro lugar do mundo, e é uma tarefinha de casa que vocês não podem sair daqui sem, que é a cucuruta. Essa espécie, esse bicho, ele só vai ter aqui. Ele não vai ter em nenhum outro lugar do mundo. E o mais impactante é que é uma ilha oceânica. Então é o primeiro e único caso do país de uma espécie de ave de hábito terrestre, não é de hábito marinho, é terrestre, a surgir, né, numa ilha oceânica. Esse é o primeiro e único caso do Brasil. Então é um evento raro e vocês estão diante dele e vocês, né, seria interessante, eu vos convido a conhecer as espécies que só tem aqui, né? Porque é muito privilégio estar nesse lugar e sair sem conhecer. E a gente tem um outro passarinho também endêmico, raro, exclusivo daqui, que é o cebito de Noronha. Então são essas duas que vocês têm que conhecer também. Então a gente anilha esses bichos, principalmente lá no Sancho. Então se vocês virem, pode procurar os passarinhos. Vários deles vão estar com essas pulseirinhas. E através, né, desse monitoramento, a gente consegue ver hábito de vida, investigar longevidade, várias coisas para conservação da espécie. Devido a isso, em 1629, os primeiros holandeses avistam Fernando de Noronha, um local propício, fronteira entre Europa e Brasil, e decidem se estabelecer e, a partir daí, invadir o litoral nordestino do Brasil. De 1630 a 1654, os holandeses tomaram posse de Fernando de Noronha, construindo a primeira vila dos remédios, a primeira fortaleza Nossa Senhora dos Remédios, e mais outro forte próximo ali à subida da Praia do Cachorro, conhecido hoje como Reduto de Santana. Eles são expulsos em 1654 do continente e, por consequente, também da ilha.
eles reformam a Vila dos Remédios, erguem novamente a Fortaleza Nossa Senhora dos Remédios, a Fortaleza de Santo Antônio no Porto e a de São José no Morro, também conhecido como Morro de São José, onde tem uma piscina natural. Esses 3 fortes faziam a defesa do Porto Natural, como nós conhecemos ele como Porto de Santo Antônio. De 1737 a 1830, a ilha ela só receberia militares presos e condenados para cá. Quando se fala em prisão, acredito que vocês imaginam celas e prédios fortificados. A ilha em si era a própria prisão. Esses presos vinham para cá, cumpriam penas aqui dentro à mercê da diretoria do presídio. Em 1833, Dom Pedro II estabelece a ilha como um presídio comum, onde além de presos militares, outros tipos de presos também eram condenados a vir a Fernando de Noronha. E dentro desse núcleo, a partir da metade do século XIX, começa-se a surgir as 10 lendas ao qual conhecemos hoje em Fernando de Noronha. Alguns consideram 13 lendas, devido às 2 versões da lenda do Capitão Kidd e uma outra versão da lenda do pecado. As histórias que vocês possam ter ouvido na ilha, que não se encontram aqui, elas são consideradas fatos pitorescos e não necessariamente lendas. São fatos vividos por moradores que, contado diversas vezes, acabam entrando para o imaginário popular, mas faz parte de uma outra categoria de histórias e memoriais daqui da ilha. O Encanto da Água, baseado na lenda do Monstro do Sueste, e Oceano em cima das histórias dos farolitos. A Águas Sangues é toda a minha pesquisa em cima das lendas de Fernando de Noronha, com alguns outros fatos de curiosidades a mais que não pus na palestra para não me estender tanto. Eu gosto de diversas curiosidades e fatos e lendas sobre a ilha. De vez em quando solto alguns poemas aleatórios, conto um pouco da história da ilha. E se tiverem muitas curiosidades que quiserem perguntar, me encontro à disposição e agradeço a presença de vocês. O QR Code ele leva para a página da Amazon, onde tem os meus livros, ou no link da minha página do Instagram também leva diretamente a página. Terminamos o passeio do Itamar. Espero que vocês tenham gostado, que tenham valido de alguma coisa. Se tiver a possibilidade, visitem, porque vale muito a pena. Não só esse, como qualquer outro Itamar que estiver perto de você ou perto de algum lugar que você estiver turistando. Não deixe de ir, que vale muito a pena. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Beijo! Bye!